Bom dia, pessoal. Vamos ver aqui a quarta atividade, né? Essa atividade é de revisão das três anteriores que a gente viu, certo? Alguns ficaram com dúvida em algumas questões, então eu vou dar uma revisada, essa atividade de revisão, certo? Para ver se fixa mais um pouco os conteúdos. Então vamos lá. O assunto simétrico de um número inteiro, né? A associação de números inteiros a pontos na reta numérica e vice-versa, localização dos números inteiros na reta numérica, comparação e ordenação dos números inteiros relativos, adição e subtração com números inteiros relativos. Pronto, vamos ver aqui. Nesse primeiro, preencha a reta numérica e responda, né? Então, o que é que você precisa fazer para preencher? O que é que você precisa preencher? Para você saber esses pontos correspondentes na reta que não estão numerados. Então, você numerando a reta de 0 até o 7, né? E de 0 até o menos 7, você vai ver a posição de cada letra nessa reta. Então, a sequência dos valores das letras A, B, C e D, respectivamente, é. Então, você vai observar em qual dessas sequências aqui é correta. Na outra atividade que eu passei, bem simples essa questão, mas alguns fizeram errado, né? Não prestaram atenção direito. Então, vamos ter atenção direita. Façam, preencham a reta, aí depois você vai observar o A. Qual dos números aqui tem o A? Qual é o valor correto dele? Aí para o B, qual o valor correto do B? Aí você vai marcar se é a letra A, se é a B, se é a C, se é a D. Todos os valores têm que estar corretos. Para A, tem que ser o valor de A, que está aqui, o valor de B, C e D. Tem que estar com os números corretos, ou positivos ou negativos. Certo? Tá na sequência A, B, C e D. No segundo quesito, observe a reta e responda. Então, nós temos aqui a reta, tem os pontos R, P, Q e S, né? Qual é o oposto ou simétrico do ponto P? Então, vamos ver aqui o ponto P, que é menos 2. Aí você não vai colocar menos 2 aqui, você vai colocar o oposto dele ou simétrico, né? Por exemplo, se eu tenho um ponto V, né? Digamos que esse ponto V seja mais 9. Aí eu quero o simétrico dele. Então, o simétrico desse ponto V, quem será? Menos 9. Certo? Então, você coloca o oposto ao simétrico, vai colocar o mesmo número, só que com o sinal invertido. Tá certo? Aí o ponto P. Olha aqui o ponto P, coloca o oposto dele. Ponto Q, o oposto. Ponto S, o oposto de mais 3, e o ponto R, o oposto de menos 4. Aí coloco o número aqui na frente com o sinal positivo ou negativo. No terceiro, suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado. E cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então aqui eu tenho de 0 para 1, para 2, 2 para 3, 3 para 4, é a mesma distância, de 0 para menos 1, 0 para menos 2, 0 para menos 3, 0 para menos 4, certo? Aqui digamos que seja a capital e aqui sejam as cidades A, cidade D, cidade C e cidade B. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Então, a cidade A, qual seria a posição dela aqui? Aí você vai colocar o número aqui correspondente a ela, certo? Qual seria essa posição dela? A cidade B, qual seria a posição dela? Na cidade C, coloca o número aqui, o número inteiro, certo? O número inteiro, positivo ou negativo. E da cidade D, coloca o número inteiro, positivo ou negativo, certo? Coloca o sinal D.
De acordo com o exercício anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades A e B em relação à capital. Então você vai colocar a cidade A, não é a distância de A para B não, a cidade A, ela vai estar a que posição da capital? Cada um espaço desse é 100 km, então ela vai estar a quantos quilômetros da capital? Aí você vai colocar a cidade A, se é 800 km, 300, 500, 200, aí coloca a letra, aí na frente o número e tantos quilômetros, km, certo? Então você vai ver quantos espaços tem aqui da capital, são quantos? Aí você vai multiplicar o número por 100, né? E da B a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui, a D, ela está a menos 100 quilômetros da capital, na D, que é negativa aqui, né? À esquerda. Fosse a letra C, ela estaria a 200 quilômetros da capital. Aí seria um sinal positivo, certo? Aí você vai colocar o de A e o de B, o número com o sinal. E na frente, km. O de A, é isso? Tantos quilômetros. Aí eu coloco o número com sinal positivo ou negativo. E de B também coloco o número com sinal positivo ou negativo. No quinto, ainda de acordo com o exercício 3 e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determina a distância entre as cidades A e C. Então você vai ver aqui A e C. Quantos espacinhos desse tem de A para C? Aí multiplica por 100. De A e D, aí você coloca tantos quilômetros, por exemplo, 1000 quilômetros, um exemplo. Coloca 1000 e km. De A para D, aqui a distância de A para D, ou de D para A, dá quantos quilômetros? Você vê que cada um espaço desse são 100. B para A, B para A ou A para B, aí você vê essa distância aqui, quantos espaços vão ter, e multiplica por 100, aí vai dar tantos quilômetros. E de B para D, de B para D ou de D para B, você vê os espaços em que tem e multiplica por 100, a quantidade de espaços que vai ter, aí coloca na frente tantos quilômetros, por exemplo, 500 quilômetros, aí coloca 500 e km. Sexto, usando intervalo de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então você vai fazer uma reta numérica dessa forma, observando o referencial que é a origem, 0, aí coloca os valores positivos, separando de 1 em 1 centímetro, e os negativos de 1 em 1 centímetro também, certo? Aí numera ela, coloca os números negativos e os positivos. O positivo não é obrigatório o sinal, já os negativos, à esquerda do 0, é obrigatório o sinal. Aí vem, traça a reta. Essa reta aqui, você pode observar quem é o maior número aqui, o valor absoluto dele, é 6. Então você pode traçar uma reta 6 positivo e 6 negativo, certo? Aí você vai poder representar todos esses pontos, né? Quem é a abscissa? A abscissa é o ponto que está na reta, certo? Você vai representar, coloca o pontinho correspondente aqui, por exemplo. Se eu quisesse uma abscissa menos 3, aí eu vinha para aqui, ó. Colocava o pontinho e a letra maiúscula, certo? Se eu numerar aqui embaixo, então eu posso colocar a letra em cima, como está aqui. Se eu quero uma abscissa 4, então eu coloco o pontinho no número e a letra em cima. Lembrando que nos pontos coloca a letra maiúscula, certo? Como está representada A, B, C e D. Então você vai fazer a reta. Como aqui o maior valor absoluto é 6, então você numera 0 até mais 6 e 0 até menos 6. Faz uma reta de 0 até mais 6 positivo e 0 até menos 6 negativo. Numera ela e representa esses pontos. No lugar onde tiver mais 5, você vai colocar o pontinho e a letra E. Onde tiver 6, menos 3, coloca o pontinho F. Menos 6, pontinho G. Mais 4, pontinho e H.
como representado aqui, como a gente já viu, tá certo? Então vamos a o sétimo. O sétimo você vai comparar esses números inteiros, né? Nós vimos no assunto, que vocês podem dar uma revisada na apostila, que tem aqueles quadrinhos, né? Que eu tenho o seguinte: todo número positivo é maior do que qualquer número negativo, é maior também do que o zero, né? Um número positivo, quanto mais distante ele estiver do zero, maior ele será, certo? Todo número negativo é menor do que zero, né? Vai ser menor que zero. E o número negativo, quanto mais distante ele estiver do zero, menor é o valor dele. O positivo, quanto mais distante estiver do zero, é maior o valor. Já o negativo, quanto mais distante ele estiver, o valor dele é menor, certo? Outra regrinha que tem também: dois números negativos, o que estiver mais próximo do zero, ele terá o valor maior, certo? Questão 8. Nessa questão 8, eu tenho o seguinte: escreva os números inteiros, aí tem aí na ordem crescente. O que é a ordem crescente? A ordem crescente é do menor para o maior. Fácil também essa parte aqui, e alguns não fizeram errado, né? Outros fazem de qualquer jeito, não quer saber, só que eu vou corrigir. Se tiver muitas questões erradas, eu passo para fazer novamente. Se não fizer, aí vai ficar sem a nota, né? Então procurem fazer direitinho e com atenção, é bem simples, né? Vamos ver um exemplo aqui. Tem aqui mais 5, por exemplo, menos 7, menos 2, mais 9, 0. Aqui eu tenho 2 positivo, 2 negativo e tem o 0 que não tem sinal, não é isso? Então vamos lá. Eu vou colocar esses números na ordem crescente. Então o que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Quem é o número menor aí? O número menor vai ser menos 7, que é o número que está mais distante do zero, né? À esquerda. Então o valor dele é menor. O próximo que é menor é o 2, menos 2. Depois de menos 2 vem quem? 0. Depois vem o mais 5. E por último, o mais 7. Então aqui é a ordem crescente, do número menor para chegar até o número maior, certo? Temos aqui a ordem crescente. No outro aqui eu tenho a ordem decrescente. A ordem decrescente eu vou começar do número maior e vou diminuindo até chegar no número menor. Então vamos ver aqui uns exemplos aqui, na ordem decrescente, né? Mais 12, mais 8, menos 11, menos 5. Eu tenho 2 positivos, 2 negativos. Vou colocar outro negativo aqui. Menos 2. Pronto. Então aqui eu vou colocar na ordem decrescente. Quem é a ordem decrescente? É agora do número maior. Eu começo colocando o número maior até chegar no número menor. Então vamos ver aqui. Quem é o número maior? O número maior é mais 12. É isso? Depois de 12, quem é que vem o próximo número? Seria quem? Mais 8. Né? Depois de mais 8,
Aí vem mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0. Depois vem que número? Menos 5 e menos 2 eu tenho. Então, quem é maior? É o que está mais próximo do zero. Então, menos 2 é maior do que menos 5. Menos 5 está mais distante do zero. Então, o valor dele é menor. Então, aqui nós temos a ordem decrescente, que é do número maior, que era o mais 12, aí mais 8, 0, que não tem sinal, né? É a origem, o referencial da reta. Aí vem menos 2, que está mais próximo do zero que o 5. E o menos 5, que é o último, né? E na questão 10 e na última questão aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu vou fazer essas operações com números inteiros, adição e subtração, certo? Se os números tiverem o mesmo sinal, eu somo e repito o mesmo sinal. Se tiver sinais diferentes, eu vou subtrair e colocar o sinal do número maior, certo? Tem aqui uma tabelinha, né, que é com jogos de sinais, que isso é utilizado na multiplicação e na divisão, que nós vamos ver mais à frente, certo? Esse jogo de sinais é o seguinte, ó, se tiver mais e mais, fica positivo. Se tiver mais e menos, negativo. Se tiver menos e mais, negativo. Se tiver menos e menos, positivo. Então eu posso concluir que se os sinais forem iguais, é positivo, né? Os dois são negativos, fica positivo. Os dois são positivos, fica também positivo. Se os sinais são diferentes, mais e menos ou menos e mais, fica negativo. Tá certo? Então vamos ver um exemplo aqui com esses aqui. Aqui. Eu tenho mais 12 e mais 6. Eu resolvendo para eliminar o parênteses, aqui eu poderia, como os sinais são iguais, é uma subtração, eu subtrairia normal, certo? Mas eu posso fazer o seguinte aqui, vamos ver com outro número, né? Mais 18, vamos ver outro número. Aqui os sinais são diferentes, menos e mais, então vai ficar o sinal de quê? De menos, né? E menos 5, por exemplo. Coloquei outro número aqui, um exemplo. Mais, repeto o que está aqui, não muda o sinal dele. Aí aqui, como os sinais são diferentes, fica menos. 18 menos 5, dá quanto? Dá 13. Aí eu vou colocar o sinal do número maior. Quem é maior aqui em módulo? É o 18. É isso? Então eu coloco o sinal positivo. Certo? Aqui eu fiz relação de sinal, digamos que fosse menos e mais 5. Aí sinais diferentes fica menos, né? Outro exemplo aqui é igual, né? Muda apenas a posição do sinal. Outro caso aqui. Aqui. Menos 21, colocando outro exemplo aqui, aí os sinais são iguais aqui, mais e mais. Então, se os sinais são iguais, fica igual, né? 11 igual. Menos 21 com mais 11 são sinais diferentes. Então, vou subtrair. 21 menos 11 dá quanto? 10. E o sinal é de que o sinal? É o sinal do número maior em módulo. Quem é maior, 21 ou 11? 21. Qual o sinal dele? Negativo. É isso? Então aqui os sinais eram iguais, então vai ficar aqui positivo. Tá certo? Outro caso aqui. Sinais, repeto, menos 9, né? Eu vou colocar outro número, menos 6, por exemplo, né? Aí aqui os sinais são diferentes, novamente. O mesmo caso do primeiro aqui, sinais diferentes. Então fica o sinal de menos. Menos 6 e colocar outro número, menos 6. Menos 6 com menos 6 dá números com sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Quem é o mesmo sinal? Negativo, certo? Então,
é obrigatório colocar o sinal aqui quando ele for negativo. Se for positivo não colocar, como nesse caso aqui, não vai ficar errado. Agora se for negativo é obrigatório. Menos 6 com menos 6, menos 12. Aqui eu tenho um caso em que vai ficar mais 8 e sinais diferentes fica menos. Aqui mais 11, sinais iguais aqui. Aqui são iguais, os dois são negativos. É a mesma coisa, os dois sendo positivo, né? Aqui, digamos que eu tenha menos 8. Substituindo por menos 11. Menos 8. Aqui, como os sinais são iguais, eu vou ter o quê? O sinal positivo. Certo? Aqui, digamos que eu tenha menos 8 com mais 4, né? Igual. Aqui, sinal diferente subtrai. 8 menos 4, 4. Eu vou colocar o sinal do número maior. Quem é maior? O 8 ou o 4? O 8. É isso? Então, o sinal vai ficar o sinal negativo, né? Aqui, mais 32 com menos e menos 8. Vamos ver um exemplo aqui. Mais, digamos que eu tenho aqui mais 11, aqui menos e menos são sinais iguais. Então, se os sinais iguais, então vai ficar o sinal o quê? Positivo. Digamos que eu coloco um 9 aqui, mais 11 com mais 9, dá quanto? Sinais iguais. Soma, repete o mesmo sinal. 11 com 9, 20. Então, vai dar mais 20. É isso? Tanto eles, quando os dois for negativos, soma e repete o sinal negativo. Quando eles forem positivos, soma e repete o mesmo sinal positivo. Tá certo? Outro caso aqui que eu teria menos 13, aí aqui sinal diferente, fica o sinal de quê? De menos. Aí você resolveria. Se os sinais forem iguais, soma e repete o mesmo sinal. Se forem sinais diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do número que for maior em módulo, certo? Ou do número que tiver maior valor absoluto, tá ok? Pronto. Tem a tabelinha, né? Vai estar na atividade. Vocês vão responder com atenção e depois enviar, ok? Bom dia a todos.